Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, como vocês devem saber, está para ser votado um projeto muito importante ali que altera diretamente o dia a dia da vida de todo brasileiro que está, obviamente, se comunicando aí pela internet, usando a internet para se informar, usando a internet para conversar com os seus entes queridos, usando a internet para falar sobre os seus pensamentos, exercer o seu direito à livre expressão, ao livre pensamento. Mas aí esse projeto está sendo apresentado e ele é simplesmente unânime na opinião contrária, ou seja, ninguém quer esse projeto, ninguém quer a aprovação disso. Aí a gente vê aquela curiosa situação, né, de nós votarmos para representantes, né, nos representarem lá em Brasília, né, cumprindo aqui aquilo que a Constituição prevê, né, que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Então a gente elege os representantes, e os representantes vão lá para Brasília para fazer a vontade do povo, né? Porque o povo exerce o poder também por meio de seus representantes. E aí o povo fala assim, não queremos tal coisa. Eles falam, não, deixa, a gente vai fazer isso que é para o seu bem. Não, a população não quer. E não é só a população, não é só o pessoal que é apoiador do governo. Não, as entidades civis também, empresas, tá todo mundo contra. É um negócio que é unanimemente contra. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês alguns aspectos aí desse detalhe, tá? Mas a gente vê a história sendo renovada, né? A história se repetindo. Na época do Império Romano, os romanos dominavam as regiões e para dizer que é para o seu bem, eles falavam, não, a gente está dominando vocês aqui, mas a gente está trazendo a paz. Então a ideia de Pax Romana, ou a paz de Roma, era a desculpa. Não, eu estou te dominando, mas é para o seu bem, é para trazer a paz. O outro perfil também, outro semelhante que veio com essa linha foi o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dominou a Europa inteira e cada lugar que ele chegava, ele falava, não, eu estou te dominando, mas é para o seu bem, porque eu estou trazendo, no caso de Napoleão, era o Código Civil Napoleônico. Então, a gente já sabe como é que funciona esse negócio dessa história para o seu bem e, na verdade, estão tentando ali empurrar para cima da gente mais uma coisa para atrapalhar o nosso dia a dia, tá? Uma matéria do R7 muito interessante, né? Trouxe um conteúdo explicando que as entidades e empresas estão ali pedindo mais diálogo sobre essa lei aí que trata de notícias falsas, né? Todo esse setor está considerando que esse projeto é prematuro e dizendo que ele conflita não só com direitos básicos da liberdade de expressão, mas também com o Marco Civil da internet. As entidades que estão contrárias à votação desse projeto hoje, do jeito que ele está, são as próprias empresas de serviços de internet, entidades de direito digital, os próprios serviços de checagem de fato de notícias, segundo essa matéria do R7, e até alguns membros ali do Comitê Gestor de Internet no Brasil, né? Estão ali interpretando esse projeto de lei ser apresentado hoje como uma atitude prematura, tá? Uma discussão prematura desse projeto, porque exigiria muito mais diálogo para um negócio tão importante como esse caminhar, tá? E aí a juíza Ludmila Lins Grilo, ela fez uma postagem, uma sequência de análise no Twitter muito interessante. Ela como juíza ali, como especialista, né, na área jurídica, ela deu uma destrinchada nesse projeto, né, que é o projeto de lei 2630 de 2020, fez uma análise muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Ela começa a reflexão mostrando que o projeto se chama Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, né? O título sempre muito amistoso, né? Mas o conteúdo é o que importa, né? E aí ela fala que depois de uma leitura atenta ao teor, ela percebeu que esse nome bonito ali estava não condizente com o que ele trazia, né? E na opinião dela, uma afronta gigantesca à liberdade na internet, né? E aí ela continua dizendo que o projeto usa belos pretextos para impor o controle das redes, né? Fala em combate à desinformação, busca por maior transparência e tal, mas aí depois, na hora de dizer como isso vai ser feito, aí que a coisa fica inusitada, né? Porque ela diz que pessoas jurídicas vão fazer verificação criteriosa sobre se a postagem está ou não ok, né? O artigo 4º, inciso 9º. No artigo 9º, o projeto fala que os provedores de internet deverão tomar medidas necessárias para proteger a sociedade contra a desinformação, né? A gente sabe muito bem
como é que é problemático isso, né? Quem que vai decidir o que é desinformação e o que não é? Por exemplo, uma pessoa que é de esquerda, você vai falar, o capitalismo é muito bom. Ela vai falar, não, isso é desinformação porque o capitalismo não é muito bom, porque tem esse problema. Ou então, se o cara for do outro aspecto político, vai falar, não, não concordo, então isso é desinformação. Então, é um negócio muito delicado isso, né? Porque no artigo 9º, né, falando que os provedores de internet têm que tomar a medida necessária para proteger a internet, né? E essa proteção que o Estado está oferecendo de forma assim que aparece tão gentil, né? Na verdade, está envolvido na criação de um mecanismo semelhante a um tribunal, porque vai ter uma espécie de juiz, né? E o juiz é a empresa de checagem de fatos, né? E ainda oferece, né, a possibilidade assim muito gloriosa aqui, estou fazendo uma ironia, né, de recorrer da decisão, né, como está no artigo 2º. No artigo 10º, o projeto define o que seriam essas boas práticas, né, da internet, né, o uso de verificadores de fato independentes, desabilitar recurso de repasse do conteúdo para mais de uma pessoa por vez e interromper imediatamente a promoção de conteúdos, né? Então, é um negócio realmente que, como eu falei para você, não tem agradado ninguém. Como é que isso vai ser votado, tá? O artigo 13º, por exemplo, na análise que a juíza Ludmila Lins fez, fala de serviços de mensagens privadas, tá? Como o próprio WhatsApp. Nesse aspecto, nesse artigo, fala expressamente da limitação de compartilhamento a no máximo 5 usuários ou grupos, né? E limitação máxima de 256 membros por grupo. É um negócio que não condiz muito com um discurso de liberdade, uma vez que é só limitação, 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 tá? E realmente, aí a gente vai vendo por que tá até setores que não tem nada a ver com política, não apoiam o governo e são até críticos ao governo, também não estão concordando com isso. No artigo 13º, o projeto fala que os provedores que prestam serviço de mensagem privada devem utilizar todos os meios ao seu alcance para limitar, você vê os verbos, né? Limitar a difusão e assinalar aos seus usuários a presença de conteúdo desinformativo, tá? E aí vai pensar, mais uma vez, aquela história, quem que está fazendo esse critério de seleção, né? E realmente, né, essa questão, não tem como votar um negócio desse. No meio de uma crise sanitária que a gente está vivendo, no meio de uma crise econômica, qual é o interesse de empurrar isso com tanta força, né? Qual é o interesse de falar tanto em notícias falsas no momento em que a gente, quando olha esse debate todo, a gente vê que não tem questão nenhuma de notícia falsa. A maioria das coisas que estão falando é o quê? Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, ou crimes de ameaça, tá? Vamos resumir isso rapidamente. Se você coloca na internet uma injúria, calúnia e difamação contra alguém, essa pessoa procura a justiça e entra com processo. Se é alguma ameaça, mesma situação. Então, isso aqui é uma espécie de cerceamento da liberdade de expressão e uma espécie de censura prévia. Então, é um negócio que, de todos os aspectos ou espectros políticos, a gente vê uma grande oposição a isso. As empresas, checagem de fatos e por aí vai. Então, não tem ambiente para votar um negócio desse hoje. Vários setores estão mostrando, tá certo, pessoal? Fico alerta, deixo um abraço para vocês, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu!